E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo agora aqui na cervejaria Petlu e eu trouxe uma informação bem interessante para quem está abrindo a sua cervejaria. Eu vou falar sobre as conexões de padrão industrial. Se liga aí, porque essa é uma informação muito importante para você que quer abrir uma cervejaria e não quer ficar misturando os padrões de conexão dentro da sua cervejaria. Acompanha só. Bom, então como todo mundo já sabe, nós somos uma micro cervejaria no interior do estado de Pernambuco. E toda dificuldade que a gente tem dentro da cervejaria, a gente acaba compartilhando com vocês aqui no YouTube. E a gente aprende muito com vocês aqui nos comentários. Então se você gosta dos nossos vídeos, curte o nosso vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante para que esse canal se mantenha ativo ao longo do nosso processo de cervejaria. Bom, e eu trouxe para vocês agora o seguinte, eu tenho 3 padrões aqui que eu uso como padrão de conexão industrial. O que isso acontece? Quando eu comecei a procurar equipamentos de cervejaria, então eu acabei estudando muitas coisas, muitos processos, mas eu não tinha experiência em micro cervejaria, né? Então a gente acaba aprendendo algumas coisas com o passar do tempo e hoje a gente vê o quanto a gente poderia ter corrigido lá no começo. Conexão industrial é uma delas. Se você vai trabalhar conexão industrial, quando você ligar para comprar o seu equipamento, você vai pedir para o fabricante do fermentador, por exemplo, olha, faça as conexões no padrão que eu uso, para você não ter que ficar trocando de mangueira, trocando de conexão, que é o que a gente sofre hoje. Então eu tenho aqui para vocês 3 tipos de padrão. O padrão BSP, ele é muito comum nas roscas de conexão de plástico que a gente já tem hoje no dia a dia nas tubulações hidráulicas. Então é uma rosca mais comum ultimamente utilizada. O que aconteceu? Nós compramos o trocador de calor. O nosso trocador de calor ele vem com 4 conexões com rosca de 1 polegada e eu não me liguei e que eu precisava de conexão BSP. Então eu tive que mandar fazer um espigão com o padrão de rosca BSP para adaptar ao meu trocador de calor. Outro padrão muito conhecido é o padrão SMS. O padrão SMS, ele vem num formato de uma rosca um pouco mais alargada, os anéis das roscas são mais afastados, e ele vem com uns anéis para você abrir e fechar, e você vai precisar, quando você precisa de muito torque, você precisa de uma chave que acople na sua rosca e você consiga fazer a partição. O padrão SMS, ele precisa também de um anel de vedação. Então eu vou mostrar para vocês o anel de vedação que encaixa na parte fêmea e depois eu vou mostrar na parte macho, que é a conexão que faz a vedação. Esse aqui é o nosso padrão SMS, igual eu tenho lá no fermentador, eu coloco o anel de vedação, coloco o espigão com a conexão e aí eu preciso de uma chave para poder apertar. Então, mangueiras como essa daqui, eu preciso às vezes colocar... Caiu. Então, através dessa conexão, eu tive que mandar fazer os espigões para poder fazer a adaptação em mangueiras cervejeiras como essa daqui. Então, eu consigo fazer a conexão da mangueira na minha bomba sanitária. Esse aqui é um padrão SMS, onde eu mandei fazer um espigão de mangueira 3/8, assim eu consigo envasar direto do tanque. Ele tem um anel de vedação e ele encaixa. O cinegrafista aqui está sozinho, é difícil. Aí, então esse aqui é o padrão SMS. E por último, a gente tem a conexão triclamp. A conexão triclamp, ela vem em 2 partes. Então vamos colocar como exemplo aqui, eu tenho aqui o meu tubo visor onde passa o fluxo de mosto e eu tenho aqui a minha conexão triclamp. Entre elas vai um anel de vedação e eu coloco aqui e faço a união das vedações através de um clamp. Então por isso que chama triclamp, que são 3 partes que são unidas por um clamp. Então, o que é importante que vocês saibam? Quando vocês forem comprar o seu equipamento, decidam desde já o calibre que você vai estar trabalhando e qual é o padrão que você vai estar utilizando. O que nós sofremos hoje? O nosso fermentador, ele vem com 1 polegada de saída
e ele tem padrão SMS. A nossa cozinha, como foram feitas em períodos semelhantes, em lugares diferentes, eu não me liguei quanto ao padrão. Então o padrão da nossa cozinha, as panelas saem com 1,5 polegadas de padrão triclamp. Então eu tive que criar vários adaptadores para poder juntar nas mangueiras e eu poder fazer a conexão entre uma SMS e uma triclamp. Vamos olhar como é que funciona nos equipamentos. E essa daqui é uma conexão padrão triclamp. Então, o que é o padrão triclamp? Eu tenho aqui uma conexão triclamp, coloco o anel de vedação, coloco a minha conexão que eu preciso e pego a união com um clamp e faço a união das conexões. Então, mangueiras precisam também de adaptação para poder usar o triclamp nesse tipo de conexão. Então, esses adaptadores você consegue mandar fazer em lojas que fabricam equipamento de inox. Então, quando você tem um padrão para todas as suas conexões, fica muito mais fácil você trabalhar com todos os equipamentos. Por exemplo, o nosso visor de fluxo, ele é padrão triclamp. Então, eu coloco ele aqui, faço a adaptação aqui, e tenho uma conexão triclamp pronta para receber outra conexão aqui do lado. Então essa é uma facilidade de você seguir sempre o mesmo padrão dentro da cervejaria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a importância de vocês usarem o mesmo padrão de conexão para toda a cervejaria, porque isso vai facilitar na hora de você interligar os equipamentos. Interligar através de mangueira ou através de tubulações, todos seguindo o mesmo padrão. Isso é importante. Então na hora de comprar o seu equipamento, seja a cozinha ou seja o seu fermentador, siga sempre um padrão. Não existe o melhor ou o pior. Existe aquilo que você vai se adaptar e o que você encontra mais no mercado. Como aqui a gente tem grande dificuldade de encontrar equipamentos triclamp e SMS, quase tudo eu compro pela internet. Então, em termos de facilidade de encontrar, já é uma coisa que eu descarto. Mas o triclamp ele é muito mais fácil de usar. O SMS ele é fácil de usar, porque você consegue rosquear com uma mão só. O problema é que quando você precisa de altas pressões, você precisa usar aquela chave. Então, isso é um custo a mais ou uma dificuldade a mais de você ficar localizando onde está a chave para fazer a conexão. E o triclamp são peças pequenas. É fácil de manusear, mas ao mesmo tempo é mais fácil de perder. Não existe o bom e o ruim, o melhor ou o pior. Existe aquilo que você vai se adaptar melhor. Eu prefiro o triclamp pela experiência de ter trabalhado com BSP, que só abre e fecha com chave de boca. O SMS, que abre e fecha com a mão, mas quando é muita pressão você precisa da chave, e o triclamp que fecha e abre com a mão. Eu trabalhei com os 3 padrões, eu trabalho hoje com os 3 padrões, e eu prefiro trabalhar hoje, se eu pudesse optar, trocar tudo para triclamp. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar. Isso é muito importante para a gente. E claro, se for beber, que beba local. Tchau!